Olímpia, Sabino. Oi, prefeito, bom dia. Muito bom dia. Eu falava aqui, prefeito, da iniciativa do aeroporto internacional aí na região, uma vez que Olímpia acabou se tornando nacional e internacionalmente conhecida como uma região de parques, de entretenimento. Como é que vai ser esse aeroporto? Que tamanho ele vai ter, por favor? Bom, primeiro dizer que é um prazer falar com vocês aí da Rádio Bandeirantes, do programa Manhã Bandeirantes, comentar você, o Sabino, o Danilo, e dizer que é um prazer poder falar sobre um marco, né, para o futuro da história de Olímpia. A Olímpia hoje que já conta aí com quase 5 milhões de visitantes hoje que vêm conhecer os nossos parques aquáticos e tudo que a Olímpia oferece. Esse aeroporto vem realizar um desejo nosso antigo, né, de poder trazer os voos direto e aumentar o número de fluxos turísticos da cidade. Então, é um marco muito importante e que vai, com certeza, revolucionar a história não só de Olímpia, mas principalmente da região. Prefeito, e que tamanho vai ter? Voos comerciais, diários do mundo inteiro? Como é que vai ser? Olha, todo aeroporto, acho que ele nasce com uma fase, depois essa fase vai se expandindo, né? Ele tem uma pista aí projetada de 2.160 metros, que é uma bela de uma pista, mas é uma pista podendo chegar até 2.500 metros, com previsão de área já adquirida pela prefeitura para poder fazer voos de qualquer tipo de tamanho. Ele nasce já internacional, então ele pode receber voos, a gente a princípio imagina os voos aqui da América do Sul, né, para que a gente possa estimular os turistas aí das capitais de Buenos Aires, Santiago e outras capitais da América do Sul, vindo direto para Olímpia. Mas a princípio, né, quando você conecta voo direto para Guarulhos, você está conectado também com o mundo inteiro para trazer os voos para cá. E numa segunda fase, que é onde a gente pensa bastante, é a gente ter um hub de importação e exportação, né, principalmente para cargas de valor agregado, de perecíveis, né? A nossa região noroeste de São Paulo, que está muito próxima aqui também do sul de Minas, do sul do Mato Grosso do Sul, ela pode ser um hub aqui de 200 municípios que estão distantes de Viracopos, estão distantes de Guarulhos, para poder fazer importação e exportação. Isso seria uma segunda fase do projeto. Prefeito, bom dia. Aqui é o Danilo Gobato. Estou curioso para saber os prazos, não é, das obras, a inauguração prevista para o próximo ano, para 2027. O cronograma aqui, por gentileza, prefeito. Olha, Danilo, o papel da prefeitura, né, foi viabilizar politicamente toda essa conquista, esse anúncio, foi comprar a área, fazer toda a viabilidade, projetos, né? Enfim, agora nós fizemos uma concessão dessa área para a Infraero, então a Infraero ela assumiu essa área, então a prefeitura não tem mais contato com a área, e agora a Infraero está nos prometendo que até o final de abril, começo de maio, ela faz os últimos retoques aí no projeto, na planilha orçamentária, para no início do segundo semestre ir um edital de licitação para o mercado, para poder contratar uma empresa para realizar todas as obras. É uma obra estimada em 1 ano e meio, porque é uma obra relativamente simples, muita terraplanagem, a pista central, um terminal. Então, na nossa expectativa é que aí, no meio mais ou menos de 2027, né, 26 inteiro passaria em obras, no início ou no meio de 27 o aeroporto esteja inaugurado. Mas é uma obra de responsabilidade da Infraero, e a operação desse aeroporto também é da Infraero, é um aeroporto do governo federal dentro da cidade de Olímpia. Prefeito, fala um pouquinho para a gente da região, para quem não conhece Olímpia e o entorno. Olha, Olímpia está a 450 quilômetros da capital de São Paulo, né? E nós somos da região administrativa de Barretos e nós somos da região metropolitana de São José do Rio Preto. Então nós temos aqui São José do Rio Preto com 500 mil habitantes ao nosso lado, esquerdo, e ao lado direito Barretos, que é a nossa sede administrativa. E a norte, nós estamos a 50 quilômetros de Minas Gerais, aqui com a fronteira, né, com a cidade inclusive que chama Fronteira. É a região noroeste de São Paulo, nós estamos a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, que também é uma cidade bastante conhecida. E Olímpia tem uma área territorial muito grande, né? Nós temos aqui grandes indústrias como matriz de açúcar e álcool, né, indústrias de metalurgia, e de uns 15 anos para cá nós começamos a investir muito nessa vocação turística, e Olímpia tem recebido milhares e milhares de pessoas, né, todos os anos. Nós temos o maior parque aquático da América Latina, o terceiro do mundo,
temos um segundo parque aquático, que é o 9º do mundo, e Olímpia se consolida mais como uma cidade turística, de águas quentes. Somos também a capital nacional do folclore. Esse ano nós vamos ter 61 anos de folclore ininterrupto, onde todas as culturas folclóricas se encontram aqui. É uma bela cidade, hospitaleira, que recebe muito bem aqueles que vêm para a cidade, e Olímpia ainda vai ficar muito mais conhecida nos próximos anos por toda a pujança, por todo o crescimento, por tudo de bom que a cidade tem recebido nos últimos anos. Prefeito, no último balanço que eu tive acesso, não sei se esses dados, esses números estão atualizados, por favor me corrija aqui, mas Olímpia recebe anualmente cerca de 4 milhões de turistas, não é? E a projeção, a prefeitura projeta um crescimento para esse ano de 2025 de 5 milhões, até o final do ano. E claro, um escalonamento, né, para os próximos 10, 20, 30 anos, até por isso existiu essa parceria, né, com a Infraero, o repasse de toda a operação e responsabilidade da Infraero, com essa visão ao longo prazo de mais e mais turistas. Evidentemente que com a chegada de um aeroporto internacional, mais turistas, mais passageiros, mais pessoas irão circular pela cidade. Tenho interesse em saber como a cidade está se preparando, questão hoteleira, de restaurantes, de centros de apoio ao turista, de saneamento, enfim, toda a estrutura que precisa para receber cada vez mais turistas, né? Acho que Olímpia já é a segunda cidade com a maior infraestrutura de leitos mesmo, só perde para a capital paulista, mas como o senhor está se preparando aí para os próximos anos, hein? Olha, nós já nos preparamos muito, né? É o meu terceiro mandato como prefeito na cidade, então desde lá de trás, então hoje nós temos 100% de esgoto tratado, nós temos recursos hídricos em abundância, belas avenidas, as rodovias da nossa região estão sendo preparadas, inclusive essa rodovia de São José do Rio Preto a Olímpia, aonde vai passar o aeroporto. O governador Tarcísio anunciou na semana passada que esse trecho da duplicação da Assis Chateaubriand entra na próxima concessão das rodovias para fazer também a duplicação. No ano passado nós recebemos 4 milhões e meio de turistas e a estimativa para esse ano é de 5 milhões. Vale lembrar e destacar que Olímpia tem a segunda maior rede hoteleira do estado de São Paulo, com 35 mil leitos de hotel. É uma das maiores e melhores redes hoteleiras do país. Se não me engano, nós somos a 4ª do país em número de leitos. Então a infraestrutura de hospedagem é muito boa e suficiente, né? Nós estamos indo agora... Prefeito, 35 mil leitos, quantos habitantes tem Olímpia? Nós temos 60 mil habitantes. Quer dizer, mais ou menos metade da cidade caberia nesses leitos. Exatamente. E nós temos ainda quase 9 mil em construção para entregar nos próximos 2 anos. Então é uma cidade que cresce muito, né? Principalmente na multipropriedade, pessoas que compram aqui semanas para ficar na cidade, e nós temos aqui hóspedes e turistas que vêm aqui em Olímpia pela 10ª vez, 15ª vez. É uma cidade que fideliza o seu turista justamente pela multipropriedade, que você compra semanas para poder ficar hospedado na cidade. E com a chegada do aeroporto, a gente pensa, né, nos primeiros 3 anos de operação do aeroporto, em pelo menos dobrar, né, passando para 10 milhões de turistas anos. E a gente gostaria muito de contar com esse turista que vem de fora, de outros países, de regiões mais distantes, né, porque hoje quase metade desse turista que vem a Olímpia é da capital São Paulo. E a outra metade é pulverizada entre o interior de São Paulo, um pouco de Minas, Mato Grosso e todos os estados, inclusive 2% desses turistas são estrangeiros. A gente gostaria de contar com a presença de turistas de outros estados mais distantes e começar a buscar esse turista internacional até para ajudar o país a ter mais turistas estrangeiros, né? O Brasil teria muito potencial, acho que ele só cumpre 6% da meta de trazer turistas de fora para poder explorar o Brasil, né? E com esse aeroporto internacional a gente também ajuda na meta do Ministério do Turismo, que é trazer turistas estrangeiros e melhorar nossa balança comercial do turismo, trazendo pessoas de fora para gastar aqui no Brasil. Prefeito, a gente também não pode esquecer o fato de que o aeroporto, não é, quando finalizado, ele vai estar plenamente capacitado aí para receber aeronaves também de carga, não é? O que vai ajudar na logística de entrega de diversos produtos, não é? Olímpia, acho que é 430, 450 quilômetros aqui da capital paulista, então também, além de um fluxo de passageiros, de turismo, também aviões de carga, não é? Mas, prefeito, queria, para encerrar aqui da minha parte, perguntar o seguinte: eu não sei se
já têm essa informação, mas a gente fica curioso, não é? Existe já alguma rota estabelecida ou pré-estabelecida, conversas com companhias aéreas? Ficou claro aqui que a responsabilidade agora é da Infraero, mas alguma rota, Olímpia-São Paulo, Olímpia-Rio, Olímpia-Recife, Brasília, da América Latina, isso num outro passo, num outro momento, não é? Mas nos voos domésticos, na rota interna, algo já de concreto para passar aqui para o nosso ouvinte, prefeito? Olha, tudo de concreto ainda não, né? Toda a Infraero está negociando com as empresas aéreas, né? Existe um diálogo permanente sobre esse tema, inclusive um diálogo sobre a questão de cargas também, fazendo um estudo de impacto aqui na nossa região, dos produtos perecíveis, dos produtos de valor agregado, porque não dá para você concorrer com a carga via navio, né? Porque ela é muito mais barata. Então, para compensar o transporte aéreo, tem que ser de valor agregado ou perecível. Então, já tem um estudo em andamento para a gente poder mapear a quantidade de importação e exportação que a gente pode colocar no nosso futuro aeroporto. E existe um estudo da Infraero com as companhias aéreas que têm interesse em explorar o Olímpia. Mas uma coisa que é um pouco óbvia, né? Nós teremos que ter alguns voos diários para Guarulhos para poder conectar o Olímpia com o mundo, né? Porque todos os voos internacionais, a grande maioria, chegam no aeroporto de Guarulhos, e os voos para as capitais da América do Sul. Isso já é uma coisa, um ponto que está pacificado, onde a Infraero está buscando e vai negociar com as empresas, com as companhias. Como nós temos aí um prazo ainda de pelo menos 2 anos entre a licitação e a conclusão da obra, eu acho que agora, a partir do edital na praça, é que você consegue consolidar um pouco mais a conversa. Mas é um papel da Infraero que a gente, né, de alguma forma, a gente assiste, monitora e às vezes opina também. Mas a ideia inicial seria essa. Prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Olha, eu que agradeço o Marcos Sabino, o Danilo Gobato, pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso aeroporto e divulgar a Olímpia nessa rádio que tem uma grande audiência no nosso país. Obrigado. Obrigado, prefeito. Até uma próxima. Grande abraço. 11 horas.